Graça e paz! Hoje nós vamos falar sobre os processos para alcançar na Terra Prometida, mas antes disso eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no canal, a se inscrever e tocar o sininho, para que você possa receber as notificações. E para falar sobre os processos para alcançar a Terra Prometida, nós vamos ler e trabalhar em cima do livro de Josué. E Josué se chamava Oséias, e Oséias significava salvação. E Josué é o Senhor salva. E Josué testemunhou muitas coisas que Deus fez. Ele testemunhou as 10 pragas, a divisão do Mar Vermelho. E o que é essa terra prometida? É uma dádiva de Deus. E de que a posse dessa terra é o cumprimento das promessas. Eu creio e tenho certeza que Deus tem para você uma terra prometida e você vai ver cumprir essas promessas na tua vida. E claro, naquele tempo a promessa começou com Abraão, passou por Isaac, Jacó, continua através de Moisés e só foi concluída sob a liderança de Josué. E o que nós precisamos para essa conquista da terra? Nós temos a preparação para essa conquista. No capítulo 1 de Josué, ele fala que no versículo 5, que ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Então, o primeiro passo da preparação dessa conquista é ter Deus conosco. Deus era com ele, assim como Deus foi com Moisés, ele foi com Josué e deu uma promessa que não o deixaria e nem ia desampará-lo. E também, os outros versículos do 6 ao 9, ele fala para que seja forte e corajoso. Então Deus está dizendo para Josué que ele precisa ser forte e corajoso. E por que nós temos que ser fortes e corajosos para enfrentar as coisas, para conquistar essa terra prometida? Porque muitas vezes nós não estamos livres de desanimar ou ficar desencorajados. E a força vai nos impulsionar a ir além. E muitas vezes nós perdemos a força. E aí nós precisamos de coragem para dar mais um passo e seguir adiante. Então, concluímos que o primeiro passo para se conquistar a terra é ter Deus conosco, ser forte e corajoso. E na sequência, a partir do versículo 16, nós temos o próximo passo, é ter pessoas que vão estar conosco nesse processo da caminhada. Só que é interessante, porque ali fala que, no versículo 16, tudo quanto nos ordenares faremos, e onde quer que nos enviar, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. E aí, no versículo 18 diz: todo homem que se rebelar contra ti, as tuas ordens, e não obedecer as tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenarás será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Então veja que o próximo passo é nós termos pessoas que estejam ao nosso lado, mas essas pessoas só vão estar conosco se elas realmente enxergarem e verem que Deus é conosco. Então temos realmente essa perspectiva que nós precisamos que Deus esteja ao nosso lado para que outras pessoas também estejam. E agora, no capítulo 2, nós vemos que é preparação da estratégia. Nós precisamos preparar uma estratégia para chegar e tomar posse dessa terra prometida. No capítulo 2, Josué manda 2 espias espiar a terra. E no versículo 24, veja que interessante, quando eles voltam, eles dizem para Josué, e disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra às nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Veja que interessante, nós precisamos de pessoas que tenham a mesma visão, porque se nós formos ver a história de Josué, ele foi um dos espias que Moisés mandou espiar a terra, e somente ele, Josué e Caleb, tiveram essa visão de que Deus estava com eles e tinha dado a terra. Mas os outros 10 espias que Moisés mandou não tinham essa mesma visão, se viam como gafanhotos e achavam-se já derrotados diante da situação. Então, o que concluímos é que nós precisamos, na estratégia, ter pessoas que tenham a mesma visão que nós, para nós chegarmos lá. Já no capítulo 3 de Josué, ele vai nos dar a preparação dessa abordagem de como as coisas vão se desenrolar. No versículo 5 do capítulo 3, disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de nós. E na sequência, nós vemos que
Eles levantaram a Arca da Aliança e colocaram adiante do povo. E os sacerdotes levaram essa Arca da Aliança. É interessante porque quando eles pisaram no Jordão, o Jordão se abriu. Porque a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus e ela foi à frente do povo. E nós precisamos pôr o Senhor à frente dos nossos negócios, dos nossos projetos. Até diz uma palavra que diz que nós apresentamos nossos projetos diante de Deus, eles serão bem-sucedidos. E ali a Arca da Aliança estava à frente do povo. E então, quando eles chegaram no Jordão, o Jordão se abriu. Então eu quero dizer para você que se você colocar o Senhor na sua frente, se você santificar a sua vida, colocar o Senhor na sua frente, não há Jordão que te impeça de entrar nessa terra prometida. E na sequência, no capítulo 5 de Josué, nós vemos a preparação do povo para entrar nessa terra prometida. Josué, ele veio fazer a circuncisão de toda a nação. E no versículo 9 do capítulo 5, disse o Senhor para eles: Disse mais o Senhor a Josué: Hoje removi de vós o opróbrio do Egito. Ali o Senhor estava falando que ele removeu a vergonha, o peso daquilo que eles haviam vivido no Egito. Mas é interessante que na versão King James, de uma palavra de Deuteronômios 10:16, ele fala assim: Circuncidai-vos, pois o vosso coração espiritual, retirando todo obstáculo carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. E na versão Almeida diz: circuncidai-vos, pois o vosso coração, e não endureçais a vossa cerviz. Veja que hoje, para nós temos que enxergar que Deus quer circuncidar o nosso coração. Antes era o prepúcio, então era um ritual que eles tinham, mas hoje nós temos que circuncidar o nosso coração, como está em Colossenses 2:11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o desfazer da carne pecaminosa. Então veja que hoje o que o Senhor quer para nos ajudar a avançar e conquistar a terra, essa preparação nossa é circuncidar o nosso coração, é tirar todas as coisas que desagradam a Deus e aquilo que realmente importa, que é servir a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E depois disso vem a conquista da terra. E claro, o capítulo 6 de Josué mostra a conquista de Jericó, que foi a primeira cidade a ser conquistada. E era uma cidade fortificada, os muros eram grandes, cabiam 2 carruagens em cima desses muros. Ela era uma cidade fortificada, poderosa. E então Deus deu uma ordem, Deus falou para eles: circulem a cidade 6 dias em silêncio. A Arca da Aliança, os sacerdotes irão à frente. E no 7º dia, vocês vão rodear 7 vezes. Então tocarão as trombetas. E veja que interessante, que maravilhoso, porque caíram as muralhas. E vamos pensar o que o Senhor tem para nos ensinar nessa palavra, que essa estratégia da conquista da terra requer obediência, ouvir as instruções de Deus e segui-la. Então, nós temos que aprender isso. Queremos conquistar a nossa terra prometida, vamos ouvir as instruções de Deus e obedecer. Uma coisa interessante também quando nós conquistamos a terra é que muitas vezes na conquista da terra vamos passar por derrotas. E no capítulo 7 de Josué, eles foram derrotados diante de Ai, mas justamente porque houve alguém no meio do povo que quando foram conquistar Jericó não obedeceu totalmente às instruções do Senhor e tomou posse de coisas consagradas que realmente eram condenadas pelo Senhor. E isso fez com que eles perdessem diante de Ai. E por isso Josué rasgou as suas vestes, diz no versículo 6. Ele rasgou as suas vestes, ele colocou seu rosto em terra perante o Senhor. E ele realmente colocou-se diante de Deus. Então, Deus respondeu para ele que Israel pecou. E aí Deus pediu novamente que eles se santificassem, que primeiro tirassem aquilo que era consagrado, condenado do meio do povo, debaixo da tenda. E o ensinamento para nós qual é? Que muitas vezes, quando diante das situações nós estamos conquistando a terra prometida, quando nos vemos derrotados, nós temos que avaliar o que está dentro do nosso coração, nessa terra do nosso coração escondido. Talvez tenham coisas escondidas que nós precisamos lançar fora da nossa terra do nosso coração, porque são essas coisas que estão impedindo nós realmente de sermos vitoriosos. Então hoje eu quero que você pense, diante de uma derrota nessa conquista da tua terra prometida, avalie
Essa derrota está te dizendo, tem alguma coisa na tua terra, no teu coração, que é necessário lançar fora. E aí santifica, porque você vai derrotar esse Ai. O povo se santificou, e o capítulo 8 nos mostra que eles derrotam Ai. E no decorrer, o capítulo 10 e 11 vai mostrando realmente que eles conquistaram tanto o sul de Canaã, o norte de Canaã, e eles foram conquistando à medida em que eles foram obedecendo às instruções do Senhor. Então, obedecer nos faz vencer. E quando lemos Josué 12, do 9 ao 24, nós vemos que Josué venceu 31 reis. Então, o que nós temos que entender? Que a nossa terra prometida, a cada parte dela requer que vencemos batalhas. Nós temos que conquistar cada parte da nossa terra prometida. E ela tem que realmente ser vitoriosa em cada batalha. Podemos ter derrotas como eles foram derrotados em Ai, mas nós temos que entender o que está dentro da terra do nosso coração para ser lançado fora. Mas Josué, ele venceu 31 reis. E eu não sei qual rei que você está tentando vencer. Talvez um rei que você esteja tentando vencer seja o desânimo, seja a ansiedade, seja o medo. Muitos reis nós temos que vencer para conquistar essa terra. Mas quando a gente avalia a vida de Josué, essa não foi o maior obstáculo que ele passou. Porque uma das batalhas que ele teve que vencer foi passar 40 anos no deserto. Ele poderia ter entrado lá, ele acreditava. E Josué e Caleb já criam que o Senhor tinha dado a terra. Mas por conta dos 10 espias que não creram, eles tiveram que passar o percurso do deserto junto com eles. Então, um alerta para nós pensarmos que quem nós caminhamos juntos, ou vai nos fazer entrar na terra prometida, ou vai nos fazer perecer no deserto. Ou seja, nós vamos andar com pessoas que vão ter a mesma visão que nós, ou aqueles que não têm a mesma visão. Aqueles que não têm a mesma visão muitas vezes vão nos fazer ficar no deserto. E Josué passou 40 anos no deserto junto com o povo, junto com aqueles incrédulos. Mas veja que interessante, nós também podemos ter uma perspectiva diferenciada. Josué aproveitou os 40 anos no deserto para ser aperfeiçoado, porque Moisés, ele era um negociador, um estrategista, mas Josué, com o período em que ele ficou observando Moisés nos 40 anos do deserto, observando tudo que Deus fez, como Deus agiu e tudo que Deus operou naquele deserto, Josué se tornou um grande líder e guerreiro. E Josué recebeu a promessa, ou seja, nele se cumpriu a palavra que foi dada a Abraão, Isaque, Jacó, que passou por Moisés, mas na liderança de Josué, ele foi mais do que vencedor e ele conquistou a terra, porque ele fez do deserto um lugar de aprendizado. Então vamos pensar alguns pontos importantes para nós conquistarmos a terra? Deus tem que ser conosco. Temos que ser fortes e corajosos. As pessoas, para estarem conosco, elas têm que ver que Deus é conosco. Temos que escolher pessoas que tenham a mesma visão que nós. Nós temos que nos santificar, colocar Deus à frente de nós, porque não haverá Jordão que impeça você entrar na terra prometida. Temos também que circuncidar o nosso coração, ou seja, tirar tudo aquilo que impede nós realmente de avançarmos e sermos mais do que vencedores. Nós temos que realmente entender que vamos enfrentar cidades fortificadas, ou seja, vamos enfrentar situações que são verdadeiros muros diante de nós. Talvez muitas vezes vamos encontrar derrota nesse percurso e essa derrota vai nos sinalizar que há coisas escondidas na terra do nosso coração que nós precisamos lançar fora. E aí nós precisamos se levantar, se erguer, santificar-se novamente e derrotar os inimigos. E aí nós vamos conquistar todo o sul de Canaã, todo o norte de Canaã e vamos vencer os reis que precisamos vencer. E se no meio do caminho nós lembrarmos que algum deserto existe, ele vai servir para nos aperfeiçoar, para sermos mais do que vencedores, vencer, ser realmente, receber essa promessa, entrar nessa terra prometida. Por isso eu quero deixar essa meditação para você. Eu desejo que você conquiste a tua terra, mas lembre, você vai vencer reis, vai passar por situações, mas nela você vai ser aperfeiçoado. E por isso eu quero deixar o meu grande abraço, que Deus te abençoe e que nós